Salve galera, começando mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial com o Iago Dora, melhor surfista do mundo, 8º título do Brasil nas últimas 11 temporadas, 5º brasileiro a conquistar o troféu de melhor surfista do mundo. Iago Dora chegou como líder, ficou a uma bateria do título, venceu essa bateria, né, e tirou aquela sensação de incômodo da galera com esse WSL Finals, que acabou, hein, galera? Acabou. Ano que vem, pontos corridos, com a etapa de pipeline valendo um pouquinho mais, né? 1,5 multiplicado pela pontuação. Então é isso. No feminino teve drama, mas a Molly Picklum, que chegou com a lycra amarela de líder, perdeu a primeira bateria para a Caroline Marks, que estava arrebentando. Veio lá da primeira fase, passou 3 baterias, venceu a primeira disputa da final contra a Molly, mas aí depois a Molly acordou de um jeito bizarro e a Caroline dormiu. Então Molly Picklum, campeã, sem surpresas nesse Finals, nesse último Finals, que vai embora com tudo. Eu não gosto. Imagino que a maioria também. Time completo, galera. Aqui do meu lado, Eduardo Chalita. Tudo bem, Chalita? Beleza, galera, tudo bem? Finalmente terminou o ano, achei emocionante. Fiquei nervoso, confesso que fiquei nervosíssimo durante esse Finals e, cara, alucinante. Que bom que fechou da forma que a gente esperava. Boa. Robalinho, vou colocar aqui para cima. Beleza, tá aí do lado do Chalita agora. Fala aí, Robalinho, como é que tá, Mal? E tudo bem por aí? Maravilha, de manhãzinha aqui, primeiro sol de norte chegando, então as coisas já estão, né, a estação já querendo mudar, né, o sol de sul, que ainda tem esse restinho que vai chegar de Fiji aí, mas já tá começando a dar sol de norte, então o Maui tá bacana pra caramba. Hoje já tô indo lá pro outro lado da ilha para trabalhar, Roquipa, então assim, e até tem um pequeno Honoluluzinho rolando já, então estamos firme e forte aqui, vamos pra cima. Boa. Everton aqui do meu lado, direto de Ubatuba. Tudo bem, Everton? Salve, galerinha. Satisfação enorme estar em mais um programa aí com esse time de peso. Poxa, não foi as ondas que a gente gostaria, acredito, a maioria das pessoas gostariam de ver em Fiji, né? A gente esperava aquele mar 8 a 10 pés, tubos, manobras, mas os prós garantiram o show de surf, baterias bem nervosas e, cara, não podia ser melhor, né? Iago 1-0, campeão mundial e, pô, só comemorar, né, galera? Brasil de novo, né? Isso, pô, muito bom, né? Como eu disse, 8º título do Brasil. Nos últimos 11 conquistados, só o John Florence se meteu no meio da galera aqui do Brasil, né? Venceu 3 vezes. E o 5º brasileiro, o Iago, o 5º brasileiro a ser campeão mundial. Começo com o Chalita. Iago não deu chances, né? Fiquei imaginando, pô, o cara chega ali como primeiro, fica vendo a galera surfando no ritmo ali, tá descansado, mas tá vendo uma galera já encaixada com o mar. Griffin quebrando. E aí, como é que o cara vai para a água? Fiquei naquela... Teve uma hora que passou uma imagem dele na transmissão e, enfim, fiquei naquela dúvida, mas o cara entrou, assim, com tudo e, pô, não deu chances para o Griffin, né? Ele já deu sinais no treino, né, cara? Você viu que no treino o surf dele, para mim, foi o superior ali. Ele e o Ítalo, na real, eram, para mim, os superiores, os melhores surfistas dos treinos. Eu achei que o Iago estava muito bem naquela onda. Aliás, eu acho que a segunda metade do ano ele já estava voando, estava merecendo ser campeão mundial. A gente vem falando que a gente estava torcendo para ele. Então, eu achei que deu a lógica, né, cara? O moleque estava voando mesmo, estava superior também. Eu acho que a gente chegou a mencionar aqui, eu cheguei pelo menos a mencionar aqui, para mim o grande perigo para ele seria se o Ítalo chegasse até ele, porque o Ítalo ia vir voando na 6ª marcha, olhando no retrovisor, e ele ia estar olhando no retrovisor, o cara vindo voando. E o Ítalo poderia ser que o Ítalo tivesse um fator psicológico um pouco mais forte em cima do Iago, mas o Iago, cara, estava super frio, não acho que nada, nem psicologicamente ele ia ser abalado. Achei que ele foi muito bem, cara, muito confiante nas manobras que ele fez nas ondas, com muita confiança, cara, impressionante. Então, graças a Deus, cara, o Ítalo confirmou aquilo que a gente esperava, que só precisava de uma bateria. A gente até falou, pô, cara, uma bateria do título, mais um título mundial para o Brasil, que beleza. Então, cara,
quando o Ítalo perdeu para o Griffin, eu já sabia que, na minha cabeça, o Griffin ia chegar na final. E aí eu comecei com aquele trauma, né? Será que vão querer empurrar o Griffin? Pô, todo mundo falando, cara, o Griffin é o queridinho da WSL, não sei o quê. Aí eu falei, cara, é perigoso, mas para o Iago era melhor ele enfrentar o Griffin do que o Ítalo, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo, o moleque voou. E, cara, agora eu quero só parabenizar, parabéns mesmo para o Iago Dora, pô, meus parabéns, cara. Estou até de amarelo aqui, em homenagem ao Brasil. Você representou muito o Brasil, representou muito com o nosso surf, o nosso Brazilian Storm, né, cara? O Brazilian Storm que vem dominando há um tempo. E é mais um, né? O 5º surfista brasileiro. Eu lembro que, pô, há um tempo atrás, cara, a gente não chegava nem a ser campeão, né, cara? De etapa, né? Aí que veio aquela fase, Fabinho Gouveia, né? Veio o Teco, veio a galera começando a ganhar os campeonatos, e a gente agora tem 5 campeões mundiais brasileiros. E isso, cara, me deixa muito alegre, muito feliz. Então tá de parabéns, Iago, toda a sua equipe. Não preciso nomear agora, de repente, mais para frente, a gente, né, nomeia e parabeniza cada um da sua equipe. Mas, cara, eu quero só parabenizar no momento o Iago, porque realmente demonstrou, cara, olha o surf do Brasil, que maneiro, cara. O moleque surfa muito e estava merecendo muito. E surfa muito, que eu quero dizer, em todas as condições agora ele é um surfista completo. Então tá de parabéns, mais do que merecido. Boa. Robalinho, eu falei que ele passou mole pelo Iago, né? Pelo Griffin, na primeira bateria da final. Mas, cara, queria que você falasse, lógico, sobre esse título, né? Essa vitória, essa chegada dele ali, né? Uma bateria e foi para cima com tudo. Ele deixou o Griffin numa situação muito complicada. Mas se o Griffin saísse daquele tubo ali no último minuto, cara, aquilo ali ia embaçar, daria para tirar aquela nota? Cara, esse é um momento de tensão ali, mas eu acho que o tom do julgamento, cara, já foi dado na primeira onda do Iago, aquele 7,33 dele. Achei que foi bem surfada a onda, mas foi uma onda bem curta, né? Uma onda sem tubo, sem nada. A gente pode analisar aí, ó, fez uma manobra grande de saída e muito rapidamente já teve que se conectar com o lip ali na fechadeira. Achei que o Iago mostrou uma escolha de ondas muito boa nessa bateria, apesar dessa daí ter sido uma onda fechando, tinha muitas ondas nesse momento do mar. A gente foi ver, acho que foi por isso que o Griffin não foi tão bem. Haviam muitas ondas assim que estavam cheias, balançadas, estava um momento já o mar subindo. Realmente isso foi uma coisa boa na final, o mar deu uma melhorada em termos de tamanho, mas em termos de perfeição deixou a desejar. Você vê aí, ó, mais um tubinho espremido aí, a segunda nota do Iago. O estrago já estava feito. Mas eu acho que foi isso, o tom do julgamento já estava dado, e eu acho que é o tom de todos esses WSL Finals aí, que finalmente a gente se livrou disso, né? Acho que é uma coisa que a gente pode deixar no passado do surf profissional mundial, e acho que isso é bom pra gente. O Iago, como eu falei no programa passado, ele já era o campeão mundial moral, mas a gente precisava confirmar esse título, e acho que foi da melhor maneira possível. Acho que o Griffin também deu um show de competição. O Griffin mostrou uma capacidade altíssima, mas eu acho que ele não virava naquela onda, não. Assim, o tubo também foi meio espremido, por mais que ele... desculpa, na verdade esse tubo foi até melhor, mas de qualquer maneira, acho que não tinha como tirar do Iago, não, cara. Acho que o Iago mostrou a qualidade dele desde aquela primeira onda, arrebentou, e o julgamento também já estava a favor dele, como sempre. Acho que não ia ter como não dar Iago dessa vez, não. Também fiquei nervoso, não vou dizer que não, também vi o Griffin destruindo as baterias anteriores e crescendo e vindo para cima e mostrando confiança, entrevistas sólidas, sóbrias e muito consciente de tudo que ele estava fazendo. Ele falava dos medos, né, de como ele ficava tenso quando ele deixava uma onda passar, enfim, cara, eu deixei para o Ítalo, o que ele vai fazer nessa onda? Enfim, exato. Contou de toda a tensão, né, e que poderia dar errado a tática dele, né? Poderia dar errado, e você, quando tem um adversário como o Ítalo ali contra você, qualquer coisa pode dar errado muito facilmente. Se ele pega uma onda bem menor, que outro atleta não escolheria aquela onda, e vai lá dar 2 aéreos bons, a gente até comentando isso entre nós, eu falei, cara, se ele pega uma onda menor dessa, dá 2 aéreos, os caras vão ter que dar para ele um high scorezão. Então,
às vezes o Griffin deixava passar essas ondas e ficava na dúvida ali, pô, será que eu estou fazendo certo? Mas a escolha de onda do Griffin estava muito precisa. Acho até que na final ele conseguiu pegar ondas maiores, mas sem aquela formação tão boa, né? Pegou ondas balançadas, difíceis de surfar e não conseguiu fazer assim. Ele teria que chamar 2 rascós muito sólidos ali para os juízes entregarem para ele aquela primeira bateria da final. Mas o Iago foi lá e confirmou. Então acho que foi show de surf e deu tudo certinho para o Iago ali. Boa. Everton, até, cara, vou voltar essa imagem aqui, deixa eu ver, vou dar pausa aqui. Porque o Iago, nessa disputa de bateria, ele saiu muito atrás e, cara, deu um gás violento, passou e ganhou a prioridade. Então, assim, realmente ele estava muito focado, né, cara? Entrou na água, assim, pro tudo ou nada, né? Como é que você viu o Iago nesse Finals? Cara, o Iago mostrou primeiro uma preparação mental gigantesca. Ele entrou para vencer. E depois de vários dias de day off ali, né, administrar a ansiedade numa situação valendo o título mundial, sabendo que se ele perdesse ia para melhor de 3. Aí ali ao vivo, vendo o Griffin vindo numa performance surreal. Galera, o surf que o Griffin aplicou ali de backside é uma aula de técnica unida à agressividade, leitura, prancha mágica. Aliás, bater minhas palmas aqui para o Matt Bailos, né? Colocou 2 atletas na final aí do Finals. Que prancha que ele estava embaixo dos pés. Ele conseguiu variar o repertório, surfar numa linha de alta velocidade, com movimentos linkados, rabeta passando lá em cima, toda hora as quilhas para fora da onda, até as manobras dele de transição, né, que são as manobras funcionais que a gente chama no julgamento. Ele conseguiu aplicar sempre um efeito de rabeta contra o lip. Então ele estava ali letal, cara, letal. Teve um outro momento emocionante ali na bateria contra o Jory, né? Antes da final ali. Parecia que estava tudo controlado, né? Parecia que estava na mão a bateria e, de repente, o Jory faz o melhor score do campeonato até então. E com um surf, né, digno ali do potencial do Jory, né, cara? O Jory acho que são 4 vezes vice-campeão mundial e agora mais um terceiro do mundo. Então, assim, ele conseguiu achar a onda, né, primeiramente, porque o Jory é um cara grande, né, um cara gigante, e ele achou a onda com bastante espaço, abriu com um manobraço, depois ele finalizou com um floater num buraco sinistro, né, cara? Acho que me lembrou a época do Mineiro lá na Barra. Eu acho que ele tirou um high score num floaterzaço. Não sei se vocês lembram. O Kelly tem aquele floater de 3 quilômetros aqui na Barra. Depois do tubo também, né? O Kelly. Enfim, cara, esses caras, né, um passado um pouquinho anterior aí, Peterson Rosa, né, fazia muito também esse Mas tipo aqui, a galera dizia que floater não dava mais nota. Cara, aí é onde a gente fala, né, depende do floater, né? Esse é o único floater que dá manobra, né, cara? Porque se ele erra ali, escapa um pé, a chance de uma lesão séria ali é iminente, né? Além do que, no final daquela onda, o tanto que ela secou ali, provavelmente devia ter 1 palmo d'água e olhe lá, né? Então, assim, entre a água e o coral, né? Coral de Cloud Break, né? Que deve ser, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas deve ser super vivo, né? Deve ser estilo aqueles corais das Mental Eye, né? Altamente cortante, altamente inflamante. Então, olha só a grossura desse lip, galera. Ele veio lá de cima, foi absurdo essa manobra. Concordo com os juízes. Né? 867, né? Foi 867. A gente tinha comentado ali no grupo, né, de 9 e tal, e aí saiu perto da casa dos 9, então achei o campeonato também bem julgado, e realmente o Griffin estava num dia especial, e o Iago conseguiu administrar, e detalhe, né, o Griffin começou com uma onda boa,
a bateria final contra o Iago. Ele deu uma manobra muito boa de sair da sorte que essa onda ela foi perdendo tamanho, né? Em parte crítica, porque senão ele ia destruir essa onda. Ele fez um monte de manobra, mas as duas últimas foram meio que na beirinha, né? Exatamente. O que a onda ficou sem parede, né? Ficou sem um limpo. O que botou essa onda na casa de onda boa, né? Que é acima de 5 pontos, foi a manobra de saída, né? Que é aquela pancada que ele estava executando com bastante inversão de direção, jogando a rabeta lá para o ar. Então, realmente o Griffin surfou em outro patamar, cara. Mas daí o Iago com a tática, né, com um plano de ação ali, esperou calmamente e a onda veio, né? Demorou bastante, ele foi bem frio ali, cara. Imagina só, né, a circunstância ali do momento. E aí ele já começou com aquele surf que a gente adora, né? Grandes manobras, 2 grandes num espaço curto. Os juízes gostam de premiar essas atuações, né? Porque você tem que ser muito cirúrgico. E ele abriu... Cara, desculpa, é que eu lembrei de uma coisa do Chalita que fala muito, né? Que em point break ali não é um point break, né? Mas vamos dizer que é parecida, a onda abre bastante, né? Mas que em point break os juízes gostam de uma junção, né? Que geralmente é mais difícil ter, né? E é mais ou menos nesse caso também, né? Ele achou a junção ali, né? Exatamente. Foi uma onda de série, né? Uma onda com pouco espaço, mas com bastante parte crítica, né? E foi ali que ele botou o 7,33 e aí aí depois um pouquinho mais para frente rolou esse Pedal Battle, a batalha de remada. E realmente o Iago mandou busca, o Griffin já estava na terceira bateria dele, sentiu ali o cansaço, né? Ele tinha pego várias ondas já, e o Iago mostrou para que veio, né, cara? Com sangue no olho, com raça, do jeito que a gente gosta, né? Boa, verdade. Agora, Chalita, o Griffin acabou parando brabo, né? E o Griffin teve uma excelente leitura de onda, algo que o Jack costuma ter, né? Acho que ontem o Griffin foi o Jack, e o Jack eu não sei quem foi, porque sei lá o que aconteceu com o cara, né? Porque errou tudo, cara. E foi bom para o Ítalo, que acabou pegando umas ondas menores, voou e venceu até com certa facilidade, né? Porque o Jack se autodestruiu. Terceira derrota dele em finals para o Ítalo. Eu acho o seguinte, o Ítalo adotou uma tática na bateria contra o Jack Robinson, que ela funcionou, tá? Ela funcionou. Mas eu acho que porque também o Jack Robinson não se achou, caiu muito, né? O Jack Robinson não sei se ficou nervoso ou se era prancha. Eu não sei se o que aconteceu com o Jack Robinson foi atípico na bateria com o Ítalo, né? Na primeira bateria. O Robalinho deve saber se ele estava usando as pranchas, se as pranchas deles eram do Arakawa, ou se ele, por ser do Arakawa, de repente tinha um outro perfil de prancha. Eu não sei o que aconteceu, que ele estava caindo bastante, o Jack Robinson, nas suas manobras. Isso deixou o Ítalo mais tranquilo e, cara, deu certo a tática dele, tipo, buscar o aéreo, entendeu? Porque eu vi o tempo inteiro ali buscando o aéreo. Tá certo que aquela hora era outra hora do mar. Era bem no começo do dia, no comecinho da manhã, o mar ainda tinha menos força, tinha menos tamanho. Desculpe, Chalita, só para mostrar aí, né? Um post da Arakawa, que foi feito em collab com o Jack Robinson, mostrando as pranchas dele para o Final. Então, acho que ele estava só de Arakawa lá, hein? Acho. Então, pode ser que aquela hora ali era uma hora para ele estar de Sharp Eye, né, cara? Porque eu achei que o mar estava mais para manobra, estava mais para uma curva, a curva do Márcio Zuvi mesmo, a prancha com mais rocker e tal. De repente, podia ser uma hora dele fazer umas manobras com mais rocker na prancha. E a prancha do Arakawa, de repente, funcionaria num típico cloud break grande, né, cara? Um 8 pézão, tubular, de repente. E ele fez certo, porque eu acho que se ele tem essa escolha de fazer essas duas pranchas, que ele faça. Mas, de repente, o mar não ficou o suficiente power para o Jack Robinson ter mudado de prancha. Isso é minha opinião. Eu não sei se, de repente, eu vou perguntar se vocês concordam comigo.
Mas foi por isso que eu acho que ele começou, que ele caiu muito. E, cara, quando você começa a cair 1, 2 vezes, cara, não tem surfista que não fique nervoso, cara. Você fica nervoso, a próxima onda, a tua perna, pô, quando você sobe na prancha, pô, a perna já parece que não tá forte. E é o psicológico te avisando que você tá meio bambo, sei lá, cara. É difícil ser surfista, irmão. Ainda mais quando você tá numa situação de desvantagem na bateria. Aí, cara, o que aconteceu? Então vamos voltar lá pro Ítalo. Quando o Ítalo foi surfar na bateria contra o Griffin Colapinto, eu já achei que ele errou de tática. Ele estava numa estratégia em que ele pegava a onda da série, uma onda com potencial de uma manobra forte, pelo menos uma manobra muito forte, como foram as manobras do Iago Dora, e depois ele buscava o aéreo na seção mais para baixo, entendeu, cara? Mas ele já descia uma onda da série, já estolando a prancha, já olhando lá para frente para ver aonde que ele ia decolar. Então ele tirou Cloud Break para um campeonato de aéreo. E tudo bem, é a arma dele, mas eu acho que ele não tem só essa arma na manga. O moleque voa, ele pega muito tubo, ele arrebenta nos layback dele, cara. Eu acho o Ítalo, eu sempre falo isso, eu acho que quando o Ítalo não surfa dando aéreo, eu acho ele um monstro, cara. Lógico que os aéreos também, ele é monstro nos aéreos, ele é um cara, o moleque realmente, não dá para falar dele. Mas talvez ele pudesse ter adotado uma tática de escolher umas ondas da série e fazer uma ou duas manobras, se possíveis, fortes, de puxada, de layback, antes de procurar lá na frente os aéreos, entendeu, cara? Então, eu achei que essa tática com o Griffin Colapinto não funcionou. Por quê? Porque o Griffin esperou a série, ele não tinha essa mesma arma na mão, ele esperou a série, a arma do Griffin era cavar lá embaixo, atacar o lip, chutar a rabeta, desgarrar, fazer isso várias vezes. Então o Griffin conseguiu ganhar do Ítalo porque ele esperou as ondas da série e fez umas manobras lá fora, umas manobras com a onda mais em pé. E isso foi o que ele superou o Ítalo. Então, para mim, na bateria do Ítalo com o Griffin Colapinto, na minha opinião, o mar já estava um pouquinho maior. Na minha opinião, ele errou de tática de ficar só procurando os aéreos, mesmo logo depois do drop. E eu acho que esse erro podia ter sido corrigido no canal com o técnico. O técnico podia falar, Ítalo, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Grita, grita, agora muda. Tenta, sei lá, o técnico podia intervir. Ele tem essa possibilidade de intervir ali, gritar do canal. Esse não é um campeonato que o cara fica lá longe, entendeu? Então, eu achei que o técnico, não sei se ele falou isso, ou se o Ítalo não obedeceu, ou se ele nem falou isso. Então, por mim, o técnico, se ele não falou isso, ele deu mole. Ele podia ter pedido para o Ítalo para concentrar nas ondas da série e buscar o aéreo depois, para complementar a onda, e não só olhar para o aéreo, só visualizar o aéreo, entendeu? Eu achei isso, da minha parte, a minha leitura da derrota do Ítalo, infelizmente. Pois é, né? Acho que foi nessa bateria com o Griffin, hein, Robalinho, que teve uma hora que ele pegou a prioridade, pegou uma grande, né, daquele mar. Só que a onda formou um tubo, espremeu, ele andou e não saiu, né? E depois disso parece que ele voltou ao esquema de pegar, não qualquer onda, mas pegar a onda que ele pudesse fazer o high score com o surf dele, com a habilidade dele. Como é que você viu a atuação do Ítalo nesse evento? Cara, vi o Ítalo assim, um monstro de sempre, aquele cara surfando muito bem, a prancha estava alucinante, a prancha dele, assim, talvez um pouco grande para alguns momentos na onda. Acho que todos os atletas, assim como nós, estavam esperando um dia mais especial em Cloud Break, estava todo mundo preparado para mais onda. Então, assim... Pois é, né? Se começasse como terminou e ficasse o dia todo, eu acho que já seria bem mais interessante, né? Já seria diferente. Acho que quando começou foi uma decepção muito grande para mim. Eu falei, caramba, cara, vai ser essa marola aí, cara. Caramba, como é que pode? Não tinha nem tubo no começo, né, cara? Tava um marzinho bonito, liso pra gente, free surf ia ser o sonho, ia ser as férias da vida. Mas, ao mesmo tempo, assim, pra galera do Finals 5 ali, eu achei que ficou decepcionante. Tava Trastos ontem no início do dia? Não Trastos, que eu acho que a onda é bem diferente, mas é só pra esquerda, né? Mas
Mas, assim, ficou marola, ficou um mar de só manobra, assim, e também um pouco de sorte. Aí entra aquela questão da minha crítica, pô, esse negócio da prioridade de começar com o mais ranqueado, isso é uma covardia, cara. Não pode, o surf não pode começar com ninguém com a prioridade, a não ser que seja sorteado, né? Vou repetir isso aqui que eu falei no último programa. Então, acho que, assim, o Ítalo foi muito bem, né, respondendo a tua pergunta, ele estava quebrando, mas, de novo, eu digo, o cara já tem uma tendência a começar nas ondas de baixo, porque ele tem muita confiança no surf dele, ele parte para cima, sai fazendo aéreo, rabetada, tudo que tem direito, e normalmente ele consegue ir building, né, construindo a casinha, assim, durante a bateria, e vai evoluindo, uma hora ele está lá sentado pegando série também. Mas com alguém já começando com a prioridade, o cara fica assim, cara, não posso esperar. Aí fica determinado que ele não vai esperar do lado do cara lá no fundo, do lado do Jack Robinson, como, por exemplo, na primeira bateria, ficar do lado do cara lá esperando o Jack pegar a primeira para depois ele, depois de tanto tempo, o mar slow, até comentei isso, cara, esse negócio vai ser um problema se tiver o mar devagar, se tiver o mar com poucas séries, vai ser um problema esse negócio da prioridade, vai favorecer muito, e acho que favoreceu muito os caras que começaram com a prioridade. No caso, o Jack se arrasou tanto que conseguiu perder, vamos dizer assim, não rendeu, a prancha estava ruim, acho que era Arakawa mesmo, né, respondendo ao Chalito, acho que não rendeu por conta o mar merecia uma prancha mais solta, mais ágil, e a Arakawa, o forte dela é o drive, o forte dela é a segurança nos tubos, o forte desse cara é um shaper havaiano que shapeia com outras características, né? Não tem aquela característica tanto quanto o Mayhem, quanto o DHD, quanto o Sharpai, que foram as outras pranchas mais presentes ali no Finals. Então, todos os atletas estavam arrebentando com essas pranchas, né? Inclusive o Ítalo ali de Tico Teco, né? Tim Patterson, né? Mas eu acho que era feita no Brasil. Acho que ele estava de epóxi, é uma coisa que ia ser legal ter certeza, mas epóxi com Cara, eu não tenho certeza, mas o Ítalo, cara, sempre que ele tem oportunidade, ele fala que o quiver dele todo é GPS. É isso aí que eu estou sabendo também. Então, assim, existem várias construções e o surf dele estava alucinante, estava rápido, estava radical, né? Quero dar os parabéns para a melhora dele no surf de borda. Eu observei também menos ajustes na base da onda entre as manobras. Acho que o cara está sendo mais limpo. Acho que isso faz parte do trabalho do Reynolds também, com ele, até fazendo uma menção ao Reynolds aqui, que no programa passado ali a gente falou dos coaches, eu acabei não citando o Reynolds. Foi até bom que a gente viu algumas mudanças aí, depois a gente pode entrar nesse detalhe. Mas o Ítalo surfando muito bem na borda, surfando com muita velocidade, como sempre, e arriscando bastante. Funcionou muito bem contra o Jack, eu acho que isso aí deu até um tom ruim para ele contra o Griffin, que o Griffin já era outro surfista, com outra capacidade, com outro equipamento, com outra pegada, sem os dramas psicológicos que o Jack viveu nessa etapa final aí, que deve ter sido muito difícil para ele, ter um cara que já ajudou ele a ganhar 9 etapas no circuito mundial e chegar nesse finals aí, não ter o técnico dele, parece que era uma coisa já resolvida entre eles, né? Não quero ficar sim, deixa eu até abrir um parênteses, que ontem, numa entrevista que ele deu ao vivo para o Sport TV, ele falou sobre isso, disse que logo após a vitória do Jack em Tiahupo, no dia seguinte eles se reuniram e acharam que o melhor para esse final seria isso, já que o Grilo, mesmo não sendo técnico do Iago, ele é pai, ia estar próximo, então eles juntos, sacou? Não foi um que abandonou o outro, juntos eles decidiram que nesse evento era melhor abrir. É isso aí, então assim, rolou isso tudo e acho então o Ítalo acabou contra o Griffin por conta também de não poder começar com a prioridade, né, de não poder nem disputar o pico. Eu acho que isso aí não tá legal. Ou você deixa os caras disputando o pico, que toda bateria é uma nova oportunidade para os dois atletas que estão ali no homem a homem, ou você sorteia e define quem vai ser. Tudo bem, era o finals, os caras queriam terminar prestigiando quem estava melhor no ranking. Eu entendo tudo isso, já falei que não gosto de mudanças no meio da temporada, esse negócio de forçação de mudança tão rápida, assim, tão repentinamente, durante o processo do ano, as coisas mudam, acho que isso aí não é correto, mas enfim, aí o Ítalo quebrando, mas não deu, o Griffin estava especial, tá com um time perfeito, ele mesmo dando entrevista falando assim, eu tenho, meu forte é a minha cavada de backside, que eu consigo fazer a curva olhando para o lip e fazer o time perfeito para as manobras que eu quero fazer. É um cara que deu show, mostrou ao George, né? Já passando assim um pouquinho pro George, ele mostrou pro George como se ataca a primeira manobra
principalmente se você não tem aquele lip que está perfeito, mas tem um pouco de espuma ali. O Griffin sempre entrava atrasado ali por trás do pico ali e chutava a rabeta, né? E acho que até no final da bateria ali o George teve a chance de de mudar e virar uma bateria ali, mas por conta dessa primeira manobra dele, assim, ali ele já perdeu a chance dele, ele alisou por baixo, rasgando por baixo desse pontinho ali, que não é bem um lip, mas é uma parte meio espumadinha da onda, entrou por baixo, rasgando, para depois forçar o surf mais na frente, ou seja, não deu para buscar. Então, acho que é isso, acho que o Ítalo teve uma presença muito boa, mas acabou não dando para ele. O Griffin realmente estava num dia especial, e nesse momento aí que eu vi o Griffin destruindo, deu até aquele frio na barriga. Eu falei, caramba, cara, será que o cara vai vir com tudo e vai tirar do Iago? Mas lá na frente o Iago mostrou que veio e fez tudo que a gente já falou aqui. Boa. O Everton, o Ítalo participou de 4 dos 5 eventos do Finals, né? Não foi campeão em nenhum, mas foi vice-campeão, e agora acabou parando ali, ficou em 4º lugar no ranking. O que você viu da atuação dele, da estratégia, do surf apresentado? Bom, o Ítalo é um monstro, né, cara? Isso aí, parabéns, Ítalo. 4º do mundo é para poucos. Mais um Finals aí como aprendizado. E tenho certeza que o Ítalo ainda deve faturar mais um título aí, pelo menos. Ajustar esses detalhes. Eu acho que ele começou escolhendo bem a prancha ali na primeira bateria. Estava um mar slow, um mar pequeno, né, para Fiji, e o equipamento dele funcionou muito bem. Concordo com o Robalinha, algumas sessões ali até um pouco grande, mas é uma mudança no trabalho ali que o treinador dele está fazendo, o Reynolds, está mexendo no equipamento dele para forçar ele a mexer menos na prancha, né, a deixar a prancha trabalhar um pouco mais, e foi o que ele fez. Vale destacar que a melhor onda dele, o 7,5 nessa bateria, foi com surf de borda, né, ele abriu com um carvinzão bonito, pegou tubo, quebrou a onda, e foi a melhor. E ali os juízes já deixaram claro, olha aqui, ó, a gente quer isso, ó, entendeu? Porque ele já tinha dado aéreo alto, aéreo no buraco, e não tinha saído do 6. Não, acho que fez um 7, acho, no melhor aéreo dele, né? Depois... Nessa primeira bateria, não, né? Primeira bateria ele não teve, né? 7. Tá, então o 7,5 nessa bateria dele foi de combinação de manobras. Ele melhorou, concordo com o Robalinha, ele melhorou o surf de borda dele. Nessa bateria que ele surfou ali, acredito, concentrado no que ele tinha que fazer, ele acertou tudo e venceu a bateria, e nítido a diferença ali de torque inicial da prancha dele para a prancha do Jack, né? O Ítalo dropava a onda, ele colocava a borda no corte da onda, dava o highline assim, ele voava, né? E o Jack colocava a borda e atolava. Teve uma que ele até atolou tanto que ele caiu para frente da onda. Então, assim, lógico, também nitidamente nervoso, deu para ver, né? Essa situação, acho que ele viveu particular aí, né? Sem treinador ali, por mais, né, que eu concordo com o que o Grilo fez. Ele foi muito natural ali, né, cara, com a situação, foi muito verdadeiro, né, com o momento. Ele falou, cara, é meu filho, brother, eu não vou conseguir. Era a mesma coisa dele preparar a cobra para morder o filho, né, cara? Então, assim, por mais que ele chegasse ali na final vocês decidem, mas vai botar o filho ali na fogueira para fritar, né? Então, acho que ele se absteve disso. Não sei como o Jack, né, ali talvez de momento ok, mas como ficou isso na mente dele, né? E o resultado foi esse. O nervosismo ali foi nítido, né? Todo mundo pôde observar. Mas ele, também com um erro de escolha de equipamento, concordo, a Sharpeye aí para ele ia funcionar muito melhor, e a condição pedia, né, o surf de manobras, não tinha tubo, né? O atleta ele tem que estar preparado para o que vai acontecer ali do momento, né? Eles levam 2, 3 capões de prancha, o Robalinho pode até falar melhor aí, CT, né? Os caras tem atleta que leva 30 pranchas para uma etapa.
Então, assim, acho que foi esses erros que ele cometeu que custou, né, para ele. E aí depois o Ítalo, na bateria seguinte, começou com a mesma estratégia, começou até pontuando, né, 6 e tal, mas aí ele tinha que, né, depois quando o Griffin fez o 8, ele já devia ter, opa, calma aí, mudança de estratégia, cara. Agora eu vou precisar sentar e esperar. Eu fiz um surf de borda na bateria anterior, já tirei um 7,5. Eu vou esperar, eu vou devolver outro high score. Mas não. Não foi, porque teve esse momento que ele esperou e o negócio não aconteceu. Ele deveria ter voltado para o pico. Não, vou sentar de novo lá e vou esperar de novo. Rapidinho, teve uma onda, Everton, teve uma onda que ele deu uma manobra muito forte e a segunda dele foi uma rasgada para dentro, rabetando muito forte, que ele caiu. Verdade, bem lembrado. Se ele não caísse, começava uma outra bateria, eu acho, cara. Bem lembrado, bem lembrado. Mas ainda nessa onda mesmo, Chalita, ele já estava um pouco nervoso, porque ali na transição ele já não fez igual a onda que ele tinha feito na bateria anterior, no surf de borda. Ele já mexeu um pouquinho a prancha. Falei, o Ítalo tá nervoso. E aí ele, não sei, cara, não sei se houve ou não houve essa comunicação com o treinador dele, que concordo com o Chalita, o treinador tá ali próximo, né? Pô, é a hora do cara atuar ali, né, cara? Ítalo, senta lá, escolhe a boa, borda, brother, surf e o aéreo para complementar, se ele achou um aéreo, era só um complemento e não a principal arma dele? Claro, totalmente de acordo. Então, assim, precisa entender se isso aconteceu ou se ele foi pela cabeça dele. Tem atleta ali que no momento da emoção, e a gente como treinador, eu pelo menos trabalho nessa linha, eu falo, cara, eu vou transmitir a informação. Você executa ou não, você é profissional, você tem total liberdade para decidir, entendeu? Se você achar que o que eu estou falando não é o caminho, ok, manda ver. Então pode ter acontecido isso, né? O Reynolds também pode ter falado para ele, Ítalo, surf de linha, e aí ele, não, vou resolver no aéreo, né? Tipo, na cabeça dele. Então é uma situação que só quem estava ali na hora vai saber, né? Mas eu acho que esse foi o principal erro estratégico dele. O Griffin veio com tudo. O Robalinho já tinha sinalizado ali na gente conversando. O Griffin. Quando o Ítalo fez a primeira bateria, a gente fez a resenha. Falei, cara, é bom a galera se preparar aí que o Ítalo vai vir atropelando. Mas aí o Robalinho bem destacou, falou, o Griffin é perigoso, né? E se ele tiver com a prancha certa, dito e feito, né, cara? Ele tava com a prancha certa e, cara, que surf, mais uma vez, destaque o surf do Griffin. E é isso, aprendizado aí para o Ítalo. Acredito, cara, que por mais ainda que a epóxi chega numa construção próxima da PU, quando o mar sobe, muita energia, cara, eu já não sou tão a favor para você combinar tubo, surf de borda e aéreo, aí eu prefiro mais a PU. Eu acho que nessa combinação ainda a PU é insuperável e foi isso aí que foi mostrado, né? E depois na final ali o Iago, né, de PU mostrou como é que a prancha trabalha, como é que é alongar uma curva ocupando as 3 partes da onda, como é que é variar esse repertório. Então, cara, essas coisas que os atletas têm que estar atentos e absorver. Não dá para inventar a roda, né, cara? Então, eu acho que a vitória vai estar sempre no mínimo detalhe. Então, a gente é técnico, a gente vai ficar bem atento a esses detalhes. Boa, Everton. Chalita, estou colocando aqui o ranking final do CT masculino. Iago, Brasil no topo, Griffin em segundo, Jordan em terceiro, Ítalo, Brasil em quarto, Jack em quinto, e o Ethan tá ali atrás, ó, e o Canoa também, cara. Fizeram uma boa temporada, mas assistiram de casa, assim como a gente. O Finals. Agora eu vou mudar aqui, ó. Tem uma aba aqui do lado, ó. Ranking feminino. Molly Picklum, Chalita. Molly Picklum arrebentou, hein? Depois de um... Cara,
Duas perguntas. Ela estava nervosa naquele início? Você acha que aconteceu isso na primeira bateria? E outra, nas últimas duas, a Caroline já não tinha mais físico para dar show, porque ela atropelou quase todo mundo e depois aí fez duas baterias, cara. Assim, não aconteceu nada para ela. Concordo com as tuas duas afirmativas, meio, né? São duas questões, mas meio que afirmando. Concordo que realmente a Caroline podia estar cansada, sim, lógico, surfou 5 baterias durante 5 ou 6, né? 6 baterias, porque foram 3 na final. Então, realmente podia estar cansada já na última bateria de todas. E a Molly, eu acho que também se sentiu nervosa, sim, na primeira bateria dela. Ainda bem que tem essa regra, né, cara, que é a melhor de 3, né? Porque eu tinha esquecido disso, eu já estava meio triste, pensando que ela tinha perdido. Mas aí eu lembrei que essa regra só valia para o líder do ranking. Por quê? Que eu fiquei aliviado? Porque eu realmente estou muito aliviado que os líderes merecedores foram os campeões do Finals também, tá? E eu torci muito para a Molly ser campeã mundial, apesar de eu ter achado incrível a performance da Caroline Marks, uma das melhores performances que eu já vi dela. E eu achei que ela, vamos supor, merecia até ganhar o evento, mas não merecia ganhar o título, cara. E depois, na segunda e terceira baterias desse embate entre a Molly e a Caroline, eu achei que a Molly realmente mostrou por que ela é campeã mundial. Porque ela deu umas manobras muito no pocket, muito na parte crítica da onda, cara. Ela realmente, todas as manobras que ela deu foram manobras muito difíceis de fazer, de completar. Deu manobras puxando para dentro. Olha aquele ali pendurado, ó. Outras despencando. Teve um floater que ela, depois do... Cara, acho que ela tirou um tubo e deu um floater de cabeça para baixo, assim, né, cara? Foi incrível, cara. Eu achei, tipo assim, uma das melhores performances da Molly também, em termos de manobras de backside, se não a melhor, na minha opinião. Agora, quando ela perdeu a primeira bateria, sabe o que me incomodou? Que eu fiquei achando assim, fiquei com raiva. Eu falei, pô, Molly, você tá em feed, as meninas estão todas de maiô aí, de colã, sei lá. Por que você tá de wetsuit inteiro? Capacete, será que isso... Pô, precisa disso? De repente, será que não é melhor você, né, tá de maiô também, igual as meninas? Mas não, cara, acho que é como ela se sente confortável. Isso, para mim, se eu fosse técnico, eu não sei, eu ia falar, pô, surfa sem capacete, cara. Eu não sei se é o caso de capacete. Você não vai... Será que o capacete tem ligação com o patrocinador também? Ó, tem uma mixaria a mais aqui, hein? Para você só de capacete. Tem, tanto é que ela não tirou o capacete até chegar lá no hotel, no Marriott, cara. Lá só que ela chegou, tirou o capacete. Eu acho que tem a ver, sim. O capacete é super leve, acho que esse é aquele capacete desenvolvido pela Oakley, que ele é super leve e, cara, esse capacete quase não incomoda, mas, brother, na boa, você vai surfar um Finals numa onda que você precisa manobrar. Será que o Robalinho pode falar isso, cara? Será que o vai de capacete, irmão? Pô, a onda do uma coisa assim, Xaleta, já que você chamou, assim, eu acho que ela treina tanto de capacete, cara. Eu tenho até um camarada aqui em Lahaina que até em dias menores, às vezes ele usa. Ele tem 3 tipos de capacete. Às vezes ele usa. Eu falei, pô, tá usando hoje, não tá pequeno, né? Essa questão que você tá colocando aí. Ele, cara, eu faço isso já para ficar acostumado para quando tá pesado. Então, assim, eu acho que para ela, assim, ela tá tão confiante de usar o capacete para botar para dentro dos tubos, e ela até pegou um tubo maneiro, né, fez 8 alto, né, que foi um tubo realmente, foi o tubo do campeonato, né, pelo menos no feminino ali a gente não viu ninguém pegar um tubo daquele, acho que no masculino também não, no dia de ontem. Então, assim, acho que já é a zona de conforto dela, já é a maneira como ela treina, a maneira como ela gosta de se apresentar, entendeu? Então, assim, mudar isso, porque, não, tá um pouco menor, não sei o que, eu acho que ele já tá tão acostumada que já virou uma coisa normal. Eu confesso que eu fiquei incomodado quando ela perdeu a primeira bateria, me incomodou o fato do capacete. Eu achei que é uma onda de leitura, e de backside principalmente, eu achei que o capacete podia estar incomodando ela, podia estar atrapalhando ela sem ela perceber, na verdade. Isso começou mais, cara, e depois, graças a Deus, ela arrebentou, cara, combination a segunda bateria, ela deu combination na Caroline Marks, e a terceira bateria também ela arrebentou, cara, e
E graças a Deus, ufa, que eu estava super nervoso, graças a Deus se confirmou como a campeã mundial, assim como eu fiquei muito aliviado que o Iago também se confirmou como campeão mundial. E, cara, é interessante a gente falar que a diferença entre a Caroline Marks, que foi a segunda a vice-campeã mundial esse ano, é a Caroline Marks, tá? 50 mil pontos e Molly Picklum 71 mil pontos. Diferença de 21 mil pontos entre covardia, hein, cara? Como que você vai... Entendeu, cara? Eu não pude... ia ser muito, muito injusto. Até a Gabriela em terceiro aí com 64, Chalito. Olha isso aí, ó. A Gabriela com 64 mil, a Caroline com 50. Mas olha a diferença para a Caroline Marks, cara. 21 mil pontos, brother. Por isso que eu falo, o Finals, eu amo o sistema, o evento Finals, eu amo o sistema, o evento Finals, não o sistema. O evento Finals tem que continuar, só que como um campeonato à parte. Eu acho que não deve, eu acho que a WSL não deve extinguir com o Finals, fazer um Finals Cup. Faz, cara, bota bastante dinheiro, faz um evento alucinante, porque esse evento é maneiro, mas nele não pode ser o que decide o campeão do mundo, o ranking mundial. Não pode, me desculpa, mas não pode. Então, fiquei muito feliz que a Molly Picklum confirmou a sua liderança, e tanto ela como o Iago, e foram os campeões mundiais, graças a Deus. Boa. Ô, Everton, cara, acho que não tem ninguém no mundo que vai falar que a Molly não mereceu ser campeã mundial, né? Depois de tudo que a gente até falou do ranking, que é a diferença de pontuação, depois de toda a atuação que ela teve durante todo o ano, pô, ela arrebentou demais, cara. Ela tinha que ganhar talvez 2 troféus, não? Isso aí. Acho que é ali o Iago, né? Mas, cara, com certeza concordo. Acho que é unânime, né, cara? Ia ser muito triste ver ela perder. Realmente, quando ela... Cara, antes da bateria dela, os caras filmaram, ela tava com um semblante muito tenso. E aí eu falei, cara, e do jeito que e vale destacar que a Caroline surpreendeu também, né, cara? Eu não esperava essa... De Mayhem também. A Caroline foi o Griffin do feminino. Foi o Griffin. Foram histórias parecidas. Foram. Ela já... A diferença ali acho que principalmente na bateria dela com a Caitlyn, né, de power, ali ficou pequeno para a Caitlyn, né, cara? Acho que agora ela vai, se ela quiser participar do Finals o ano que vem, vai precisar treinar bastante parte física. A Caitlyn, ela é muito técnica, né? Ela ficou pequeno para ela, para a Betty Lou, então, hein? Então, a Betty Lou a gente já esperava, né, que ela ia competir no ponto fraco dela, né, que é o backside. Então, a gente já tinha essa visão de que só se ela se superasse ali, não foi o caso, né? Mas a Caitlyn, ela poderia ser até favorita se tivesse tubo, né? De backside ali, ela é muito técnica. Mas a hora que foi para resolver em manobras, né? Ficou muito gritante a diferença de surf ali, né, cara? As manobras da Caroline ali, gigantes, com muita potência, jogando água lá para trás e para cima, e a Caitlyn ali jogando 2 dedos d'água, né, como a gente fala aqui a grosso modo, mas realmente o surf profissional exige, é um dos pontos do critério, né, a força, e os atletas têm que estar ligados nisso aí. Eu acho que é o que a Caitlyn precisa trabalhar. Bom, a Gabriela tem força, mas ontem falta o surf. Né? Daí no caso da Gabriela, já a prancha já não estava tão boa assim. Em alguns momentos ela até falhou na cavada, ela perdeu o time das manobras. Não sei se a combinação, né, de prancha e quilha ali deu para ver que falhou. As que ela conseguiu encaixar, as batidas que ela conseguiu encaixar, aquela pata de urso, né? Ela arranca muita água, tanto que ela pontuou, né? Ela é aquela atleta que com uma manobra só ela chega no excelente. Mas no caso a onda de cloud break são várias sessões, o surfista precisa apresentar combinação de manobras e ali ela ficou para trás, cara. E aí a Carol veio com tudo para a final. A Molly ficou nervosa, perdeu. E aí ficou ficou aberto, né, cara?
só que teve uma mudança do mar na segunda bateria, o vento ficou mais forte ali, meio que ladal ali no outside e para o inside terral, a mole ligeira, veio para baixo, né, fez uma onda, depois ela veio para baixo, achou um tubo e desbancou ali a Caroline nessa bateria que ficou perdida, né, cara? Cansada, né, o Everton? Você não achou que ela ficou cansada ali? Eu acho que os caras sentiram o cansaço no final ali, tanto ela quanto o Griffin. Pode ser, claro, né, cara? O cansaço, um dos fatores, mas... Até essa questão do cansaço, né? Foi falado que o evento poderia acontecer em 2 dias e, assim, a Molly teria uma vida mais difícil se fosse em 2 dias, né? Se a final fosse no outro dia, né? Aí poderia dar o abacaxi, que eu acho que os caras não quiseram dar chance de acontecer, né? Mesmo hoje, né? Provavelmente a gente vai ver muito material aí hoje. Agora deve estar quebrando o clássico lá, né, Chalita? Tá. Eu ia falar isso. Eu falei com o Christian. O Christian falou que ontem, final de tarde, deu restaurante, deu sim. Quem é Christian, cara? E hoje ia estar melhor. Ele não foi no final de tarde porque ele estava lá comemorando também, mas que hoje ia estar melhor, que eles iam surfar Cloud Break, clássico, e restaurante também poderia quebrar também de tarde, mas esse call, eu também fiquei super assim, achando que o call... Mas quem é Christian, cara? Quem é Christian? O nosso amigo Christian Bezerra, tá? Que é representante dos surfistas. O Christian falou, eu achei que estava subentendido, que vocês sabiam quem era, mas tudo bem. Não, eu sei, a galera talvez não saiba. Ele falou que surfou, que surfou bastante, mas que ia surfar agora, que deu realmente restaurante no final de tarde lá ontem, tá? Mas que não estava para campeonato, não estava não, cara. Não dava para campeonato. O mar realmente não subiu da maneira que era para subir, né, Everton? Mas hoje, cara, acho que hoje era o melhor dia. Na verdade, hoje era o melhor dia, mas eu não tô nem aí. Se o Iago tivesse perdido, eu ia meter o pau no call, péssimo call. Mas como o Iago ganhou, meu irmão, tudo bem, cara, não tô nem aí. Qualquer mar ele ia ganhar, tô feliz. Mas que hoje tá melhor que ontem, eu acho que tá, brother. E já aproveitando aí para parabenizar, né, primeiramente a Molly aí no feminino, a Molly não deu mole, parabéns, grande surfista. Essa aí não pode faltar, essa piada não pode faltar. Admiro muito ela como atleta, realmente está chamando as meninas para a responsa, e eu gosto muito disso. Queria dar meus parabéns para o Iago Dora, parabéns, Iago, até postei uma foto nossa de 10 anos atrás lá em Arica. Tá, até o Leandro da Silva estava junto na época, ninguém nem imaginava que o Lê se tornaria o treinador do Iago e tá aí, ambos campeão do mundo. Parabéns, Lê, também. Parabéns ao time Aprimore Surf, Grilão, continência aqui para vocês, Grilhão. Consegue mostrar essa foto assim na câmera aí pra gente ou não? Deixa eu ver. Daniel, tá onde? Tá no teu Instagram? Se tiver no teu Instagram, tá no meu stories, galera. Depois dá uma olhada lá. Aqui, vai, continue, segue aí. E é isso, né, cara? São muitos anos, a galera acha que é fácil, né? São muitos anos ali de trabalho, de foco, de muita entrega. E tá aí, parabenizar também ao Cortez, meu brother. Parabéns, Cortez, pelo trabalho aí com os meninos. Aí, vocês foram com esse crowd lá, invadiram o pico assim mesmo? Tá Paulo Moura. Esse foi um QS que rolou. Aumenta aí um pouco, Carlinhos. Não consigo, cara, não consigo. A Lucas Silveira, Thales Araújo, Wesley Leite, Felipe Chagas, e o Iago aí do lado do Lucas Silveira, acima de mim aí. E, né, capitão Paulo Moura aí, agora na linha de frente da CB Surf. Jerônimo Vargas, que agora mora lá no Hawaii, tá nessa foto. Foi o ano que o G ganhou? Cara, não, nesse ano não teve campeão, entrou uma ressaca gigantesca lá. Os caras ele já ganhou lá, né? Ele ganhou em Arica. Foi um dos maiores marcos que eu já vi ao vivo na vida. O Boi tinha mais de 30 pés, foi surreal, galera, foi surreal esse evento. E, cara, você vê que é muitos anos ali na batalha e uma hora a luz brilha. Então, parabéns, time, vocês são referência, mais um campeão, mais um título para o Brasil, a gente tem que comemorar sim,
foi muita batalha, foi muitos anos só tomando porrada, né? Quem é surfista das antigas aí vivenciou isso, também já dando minha continência aí para quem abriu as portas lá atrás, desde a época lá do PP, depois a geração Fábio Gouveia, Taco Padarates, Peterson Rosa, Guilherme Erdi, e tantos outros aí que abriram as portas aí do Brazilian Storm, e hoje a gente segue o trabalho aí, demais, né, ver que nos últimos 11 anos, se não tivesse o John, não sei não, meu amigo, ia ser 11 títulos para o Brasil, viu? Então, tem que respeitar, ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência de que o trabalho tem que continuar, o governo precisa seguir apoiando, né, a nossa confederação aí trabalhando. Acho que a nossa confederação também precisa alinhar seus pensamentos com a WSL. A WSL é uma entidade também que merece respeito e eles estão fazendo um trabalho excelente aí, lógico, a gente sabe que pode ser muito melhor, mas a gente vê essa mudança aí para o ano que vem, já é um fator super positivo, acabou o Finals, então era o que a surfistada queria, né? Nós também, nós treinadores, a galera que trabalha com surf queria ver esse evento de pontos corrido. Concordo com o Chalita, tem que ter, o Finals pode seguir, né, como um evento paralelo e aí com uma premiação aí, quem sabe milionária, realmente premiando o risco do nosso esporte, né? Porque ali tudo arriscando a vida, não é brincadeira. Então, né, quantas pessoas, quantos amigos a gente perdeu ao longo do caminho aí. Então, assim, tem que ser valorizado, precisa entrar mais dinheiro. A WSL também precisa aumentar as premiações também nos QS, que a gente sabe. Agora é o ponto, chegou no ponto, Everton, descasca aí, vamos nessa, porque é ali que está o ponto para mim. Tá inviável para nós brasileiros continuarmos fazendo QS, essa é a realidade, nossos atletas não conseguem financiar a equipe, as marcas não conseguem patrocinar, a gente precisa de um trabalho integrado, eu vejo dessa forma, eu acho que a CB Surf podia alinhar os pensamentos aí e fazer algum tipo de negociação entre CB Surf, ISA e WSL, e eu vejo que essas entidades, se elas trabalharem juntas, quem vai ganhar somos todos nós, não só nós que trabalhamos com surf, mas o público também, que vai ver cada vez eventos mais estruturados, melhores de acompanhar, mais emocionantes, e é isso que a gente quer, né? Show de surf. Boa, olha, eu trabalho com surf há algum tempo, né? Não muitos. Mas eu sempre ouvi que quando um brasileiro fosse campeão mundial, o negócio ia florir, cara. Todo mundo ia ganhar mais, ia jorrar dinheiro no surf. Cara, aconteceu tem acho que 11 anos o primeiro, né? Vamos ver. Mas, Everton, você vai ter que sair agora, né? Ou tem mais um tempinho para finalizar com a gente? Eu vou lá, galera. Tô saindo para treinar a nova geração lá do Instituto Felipe Toledo. O molecada está esperando. Dá um salve aí para todos os atletas, os treinadores, Caian Blaskovic e Caio Sembranelli, todo o meu time aí, Effect também por trás dos bastidores, família Toledo, toda a galera que apoia e incentiva aí nossa diretoria, que é incrível, está se empenhando muito para desenvolver esse projeto. Logo mais a gente está começando também a área social, atendendo a periferia aqui, vai vir muita novidade aí, galera. Maravilha, parabéns aí. Valeu, Everton. Valeu, Everton. Obrigado. Valeu, galera. Satisfação aí sempre. Valeu. Boa. Bom, Everton teve que deixar a gente para dar o treino da equipe lá. Agora eu quero ouvir do Robalinho, cara. A gente acabou passeando por muitos outros assuntos e eu não ouvi o Robalinho falando da Mole. Vamos finalizar com esse teu depoimento dessa nossa campeã mundial. Então, Molly Picklin, cara, assim, uma nossa não, muito... né? Da Austrália, nossa do surf, mas... É nossa, porque é do surf, país cara, é da Austrália? Acho legal, gostei do nossa, pra gente não ficar tão bairrista, tão paneleiro. A menina realmente merece o título, acho que isso é uma coisa muito bacana e vai servir de exemplo para as brasileiras também, né? A maneira como ela aborda as competições, não só o surf dela, mas a maneira mental como ela faz. Achei incrível ela ter conseguido ter perdido essa primeira bateria e ter buscado o nível de performance que ela buscou nas duas baterias seguintes para virar o jogo.
realmente mostrou que estava muito preparada, né? Quando ela sucumbiu na primeira ali, eu fiquei preocupado, falei, putz, vai acontecer de novo o que aconteceu com a nossa querida Carissa, né? Até dando um salve para a Carissa Moore, teve aqui em Maui esse final de semana. Minha mulher e minha filha participaram de um evento com ela, um evento de mães e filhas. Ela faz um trabalho muito bacana nas comunidades havaianas. E a gente, por estar morando aqui, a gente teve essa chance de participar com ela e foi muito bacana. É sempre uma pessoa de muita luz, assim. Então, assim, sempre que eu lembro desse Finals aí, uma das coisas que mais me deixa chateado foi ter visto ela... É a única pessoa que perdeu no Finals nos 5 anos. Exatamente. E duas vezes, pessoa... né? Isso, muito triste ali de ver isso ter acontecido na carreira dela, mas enfim, ela tem tanta coisa para se orgulhar, campeã olímpica, multicampeã mundial, é o que é, só um arranhão. É só um arranhão, tá tudo certo ali para ela, e a pessoa que ela é, meu irmão, só isso aí já vale, porque eu só queria deixar esse recado aqui para dizer o quanto eu sou fã dela como surfista e também como pessoa. E voltando a Molly, a menina jovem, com um físico incrível, com uma coragem incrível, com uma técnica maravilhosa de backside, as manobras que ela deu nas fechadeiras ali, cara, vou te falar, muito difícil fazer o que ela fez ali, teve uma que ela até completou na pontinha dos dedos ali, quase que com os 2 pés em cima do deck, na parte de trás ali da rabeta da prancha, ela conseguiu voltar daquela manobra, então assim, foi essa, será? Acho que foi essa, hein? Acho que foi essa, né? Quando ela volta ali, ó. Não. Mais uma. A das 2 pés no deck não foi essa, não. Aquilo ali tinha uma junção. Não ia dar para ver. Não, foi na junção, né? Foi na junção. Aquela prancha ficou assim, né, o Valinho? Quando ela cara, voltou, incrível. Ficou assim, porque ela pisou os 2 pés no deck. O bico levantou. Falei, caramba, será que quebrou a prancha ali? E ela saiu assim, se aguentou. Incrível. Realmente é a menina muito preparada para ser campeã, né? A DHD mostrou ali o nível das pranchas também, a gente comentou sobre as pranchas nas finais, né? Lógico que a supremacia do Mayhem, até um salve aí pro Matt Baiolos, que não é o cara mais simpático do mundo, mas é um dos melhores shapers do mundo, o Jean, que trabalha com ele também, a equipe muito organizada. Jean é um brasileiro, né? Jean brasileiro, uma fera e gente fina também, acho que ele faz um canal muito bom ali, entre os atletas e o Matt, e eu acho que o trabalho dos caras tem que aplaudir aí, porque eles fizeram barba, cabelo e bigode esse ano, e na final não foi diferente, a qualidade dos caras está absurda, né? Eu tenho atletas que usam Mayhem também, e a gente vê no dia a dia ali que é uma prancha muito confiável, uma prancha que tem muita velocidade, drive, parece que realmente dá um acréscimo ao surfista. Sempre que o surfista faz uma manobra, a manobra fica melhor ainda. Mas a Molly estava de DHD, prancha australiana, né? Acho que os caras mandaram muito bem ali, supriram ela com o material que ela precisava. E, cara, sou super fã da Molly, né? Eu me lembro de uma vez que eu treinava a Summer Macedo no Challenger Series e a gente bateu a Molly. E ela, a gente bateu a Molly. Eu falei, legal, a gente bateu a Molly. Isso tem anos, né? Isso foi 2021, talvez. E ela... Eu falei, legal, bateu a Molly. A Molly é sinistra. Ela falou assim pra mim. Eu falei, não, eu sei, mas você é sinistra também, você ganhou dela. Eu falei, mas, tava com medo dessa bateria. Eu falei, eu sei, ela realmente, desde nova, já era um talento. Né? A Red Bull sempre pega esses atletas aí para criar, porque vê ali o potencial diferenciado. E tá aí o resultado, campeão mundial, Austrália voltando ao topo aí no feminino. E acho que para a escola de surf australiano isso é muito importante também, enquanto a gente vai organizando e building, né, construindo essas nossas atletas que estão vindo para, de repente, um dia poder chegar ali e brigar por esse título também, porque o nível feminino está absurdamente alto e a gente tem que bater palma para essas melhores do mundo aí. Acho que o Brasil ainda está um pouquinho atrás, quem sabe daqui a pouco a gente encosta ali de novo. E o trabalho está sendo feito, né? O pessoal citou a CBS aqui, o Everton falou algumas vezes, o trabalho alucinante que o pessoal está fazendo com a mulherada ali. Tem várias meninas que estão vindo aí com muito potencial, que pegam um tubo já, que já vem para o Hawaii direto. A Aninha D'Agostino é uma menina que eu também tenho um envolvimento de trabalho com ela, e também arrebenta, é uma menina que está indo bem de manobra, indo bem de campeonato, indo bem em tubos, né, surf em regência ali, pegando altos tubos. Então, assim, a gente tem condições de chegar. Não é uma questão de que as australianas e havaianas vão ficar
com essa superioridade para sempre, não. A gente está chegando junto, acho que o trabalho está sendo feito, mas leva tempo e vamos aguardar. Agora, queria dar um alô sobre a Betty Lou. Achei que ela realmente sucumbiu, assim, realmente estava nervosa. Foi o Jack Robinson. Igual o Jack Robinson também, é verdade, né? Dois que mostraram, assim, não estarem preparados na hora da bateria, né? Não que, de repente, não fizeram a preparação, mas na hora da bateria ficou faltando. Até o lance de pular do jet ski, ficar presa no próprio strap, né, cara, no próprio lixo ali. Acho que isso aí, lamentável, quebrou a prancha, teve que trocar de prancha por causa daquilo, deve ter quebrado uma quilha ali ou alguma coisa assim. E é chato isso, a pessoa tá um pouco desligada, né? Eu acho que na hora ali você tem muita coisa para resolver, muita coisa para se ligar, mas você pular do jet ski e ficar presa no lixo é uma coisa muito amadora, assim. Eu me senti mal por ela ali, sou fã, sou camarada da família, né? Sou amigo delas, e fiquei chateado por ela não ter conseguido performar num nível maior. É bom quando todo mundo quebra e o melhor ganha, né, cara? É isso que a gente quer ver, né? Ninguém quer ver um cara que nem o Jack, ele chegou ali e não conseguiu surfar. Isso aí é desagradável, né? O Aquaman, acho que alguém deu uma atrapalhada nele ali, né? Eu sempre exalto que ele é muito bom navegando, escolhendo as ondas e tudo mais, e nesse campeonato aí ele não rendeu, e a Betty Lou teve uma atuação semelhante, também não rendeu, mas no geral, cara, o dia é sensacional, a gente passou o dia assistindo aqui, comentando, curtindo. Quem é fã do surf, né, deve ter tido um dia especial ontem, foi assim para mim, e espero que tenha sido assim para todo mundo. Maneiro. Xalita, suas considerações finais para a gente finalizar esse último programa da temporada falando do CT, mas o CS continua, o QS, vamos em frente. Suas considerações, irmão. Antes de eu falar minhas bênçãos à equipe e patrocinadores do Iago Dora, eu quero falar sobre os 3 outros surfistas do Finals, que não, além do Iago, do Ítalo, que a gente já falou bastante. Eu quero primeiro falar que o Jack Robinson, cara, para mim, é o meu, sem ser os brasileiros, é meu surfista favorito. Se eu pudesse, se me falasse que eu não posso torcer para os brasileiros, quem que você preferiria que fosse campeão mundial? Eu prefiro que seja o Jack Robinson. Eu sou muito fã do Jack Robinson, eu acho que, cara, o moleque é muito maneiro, surfa muito. Queria, sim, que ele tivesse um título, acho que ele vai ter ainda um título mundial. Contra o George Smith, eu achei que ele amarelou. Teve a melhor onda para tu ver, surfa muito, meu monstro, cara. Achei que o melhor backside, melhor que até do Griffin, foi o do Jack, foi o do George Smith, quando ele conseguiu encaixar o surf dele. Para mim foi melhor do que o Griffin, tanto é que ele tirou uma nota absurda. Mas ele amarelou. Eu não gostei da declaração da enquete que fizeram, né? Que se você preferia um título mundial ou 10 milhões de dólares, fizeram essa enquete brincando. O George Smith nem tem o título mundial, e era a última chance dele. Ele lá em feed falou, não, eu prefiro 10 milhões de dólares. Pô, irmão, isso nem de brincadeira você fala, cara. Fala isso depois, ano que vem você fala isso. Agora, em feed, você tem que falar, não, pois mas o cara não tem que ser verdadeiro, brother. Eu lembro do Andy Irons. Não, ele é verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser verdadeiro. Então, porque assim, o Andy Irons teve... A resposta dele, não tô falando isso. Tô falando que, o cara, pelo amor de Deus, cara, o cara, ele ficou a vida inteira para ser campeão mundial você vai trocar isso por um valor que ele tem condições de vir a fazer, não estou falando de uma vez, mas durante a vida dele, ele tem condições, ele tem vários business que ele pode entrar, que pode fazer e tal. Ali tá a vida dele já está ali milhões de reais, hein? Não, 50 milhões de reais. Cara, eu lembro do Andy Irons. Beleza, então, deixa eu falar rapidinho. Eu lembro do Andy Irons. Também não ficou com os 10 milhões de dólares. Eu lembro do Andy Irons, que uma vez acho que perguntaram para ele, não sei qual foi o vídeo, mas que ele estava indo para a final e ele falou, cara, só estou pensando que o primeiro ganha 10 e o segundo 6, sacou? Eu quero 10, meu irmão, quero ganhar. E aquilo, na época que eu ouvi, cara, isso tem 20 anos. Pô, me chocou. Como assim, cara? É diferente do que essa enquete. Essa enquete é o seguinte, você prefere ser similar, mundial ou 10 milhões de dólares? O cara respondeu anteontem isso, eu prefiro 10 milhões de dólares. Isso, o que eu falo é que a gente geralmente olha o esporte como um esporte. Cara, o esporte também é uma profissão, né? Não, cada um decide.
As outras atletas, as outras pessoas falaram, não, eu prefiro o título mundial. Acho que uma outra pessoa falou 10 milhões. Mas, cara, realmente... Mas tudo bem. George Mitchell fez isso. Não, tudo bem, cara. Eu só não acho anormal isso. Eu não acho mesmo. Tá bom, então tá. Eu acho que para ele, no nível que ele tá, acho que ele tinha que falar, pô, cara, que eu quero ser o campeão mundial. Eu fui a vida inteira, treinei para chegar nesse nível, sou o segundo do ranking. Pô, eu preciso que você, entendeu? Tudo bem, mas beleza. Esquece então. Não concordou comigo, não tem problema. Lógico, pô. Aí eu quero falar do Griffin, que foi, cara, o Griffin para mim foi o surfista, perdeu com toda a elegância do mundo, soube enaltecer o Iago Dora depois da entrevista, não sei se vocês viram a entrevista dele, enalteceu o Iago Dora, falou que ele foi muito merecido, achei que o Griffin foi super elegante, cara. Tá aí outro moleque também que eu acho que merece uma maior do nosso respeito, e eu acho que o vice-campeão mundial ficou bom, ficou de bom tamanho para ele, não ficou? Ficou de bom tamanho, vice. Ótimo tamanho. Então, pô, quero falar sobre esse surfista e agora vindo para o Iago, quero parabenizar o Iago, lógico, como eu já falei, a equipe, primeiro quero parabenizar o pai dele, pô, o Leandro, né, Leandro Breda, pô, quero dizer que parabéns por você ver seu filho desde molequinho, você, pô, conseguir fazer aí, participar, né, o pai participativo, vocês dois sabem como é que é, vocês são pais também, você vê seu filho campeão mundial, pô, então tá de parabéns mesmo, Leandro. Tá de parabéns, Leandro Silva, o técnico dele, que para mim foi o revolucionário esse último ano. Para mim, esse ano agora foi incrível, o ano do Iago. Acho que ele mudou a atitude dele também. Não sei se vocês perceberam isso. Para mim, ele mudou um pouco mais a atitude. Senti ele um cara um pouco mais raçudo, sei lá. Lógico, Matt Biolas, o shaper dele, e todos os outros shapers. Quero falar também, todos os outros shapers que apostaram no Iago, no começo da carreira, aqueles caras que desde molequinho, desde que ele era molequinho... O Arenque fez as pranchas dele. Fizeram pranchas, o Arenque fez pranchas, o shaper, né, local, os patrocinadores que foram os primeiros também, lógico que ele tem os patrocinadores, a Volcom, cara, para mim a Volcom tá de parabéns, cara. Quando é que a Volcom ia ter um atleta campeão mundial? Os caras estão anos no mercado aí, cara, desde 1990, 91, começou com Bruce Irons e tal, pô, os caras têm um campeão mundial. Foi um brasileiro, hein? Um brasileiro, hein? Não foi o Bruce Irons, não, hein? Exatamente. Então, tipo, tá de parabéns. Aí ele tem, pô, a cerveja praia, que é do meu amigo Marco Cifu, fiquei amarradão. Cifu fechou patrocínio com ele através da cerveja praia esse ano. O moleque foi campeão mundial. Cara, incrível. Então tá de parabéns também. Queria dar essa menção. Até a bicicleta leve, cara, que é de uns amigos meus também, que conhecidos, né, cara? Assim, que, pô, são os caras que produzem essa bicicleta, patrocinaram no primeiro ano. Bicicleta elétrica, né? Bicicleta elétrica leve. Pô, maneiríssimo, cara. Então, tipo assim, ele carrega... e o Daniel Cortez, lógico, o manager dele, pô, não posso... Vocês mencionaram já, mas eu também não posso esquecer que é o manager. Então, cara, chegou nessa hora que eu quero parabenizar toda a equipe, família, todo mundo do Iago Dora, lógico, quem participou e quem participa hoje. E, cara, quero dizer que ele apresentou um surf de outros títulos mundiais, viu, cara? Esse não vai ser o único dele, não. Eu acho que agora ele tá mais perigoso ainda. Eu acho que vem mais títulos mundiais por aí com o Iago. E o Medina, quando voltar ao Tour, ele vai ter quem bater agora, irmão. Agora, vamos ver, Medina. Agora você tem mais um cascudo que eu acho que vai ser uns embates assim. Pode ser que crie uma rivalidade assim dentro d'água entre Medina e Iago, entendeu? Então... lembra... Medina, em 2017, o Iago não era ainda do CT, né? Ele entrou em 2018, mas em 2017 ele participou da triagem. Naquela época tinha triagem em Saquarema, que reunia o campeão brasileiro, o campeão carioca, o campeão... acho que o melhor atleta no QS do Brasil, acho que não tinha Challenger também naquela época, não recordo, mas enfim, ele ganhou a triagem, foi para o evento principal... E venceu 3 campeões mundiais. Ele só parou na semifinal, se eu não me engano, eu não lembro para quem, cara. Não sei se foi para o Adriano ou se foi para aquele australiano que ficou em segundo lugar. Mas, enfim, ele barrou o Mick Fanning, barrou o John e barrou o Medina. O Medina, inclusive, cara, com, assim, gritarias bizarras no palanque, porque o Medina deu um aéreo, virou a bateria, o Charlão gritou pra caramba, e depois veio o Iago na onda de trás, outro aéreo, e aí a galera do Iago gritou.
Foi a maior festa, mas o Iago, cara, antes de fazer parte da elite, ele já estava ali, cara, metendo o pé na porta. Eu acho que o surf tem muito a ganhar por causa de histórias que podem vir como essas aí que você acabou de contar. Né? Então, agora, ele vem subindo, né, cara? Ficou em 7º, ficou em 6º e agora campeão. Agora ele não tá mirando ninguém, agora ele é mira da galera, sacou? Então, assim... dizem que é difícil você se manter, né? Dizem que se você ser campeão, o ano seguinte, dizem que é difícil para o campeão mundial. Não sei. Ser bicampeão é difícil, né? Você vê que não é todo mundo que consegue, né? O Medina teve dificuldade, o Filipinho conseguiu, o John conseguiu, né? Kelly conseguiu, né? Várias vezes, inclusive 6 seguidos. Enfim, arrebentou, assim. Eu acho que eu queria exaltar a maturidade atlética competitiva, profissional do Iago, né, cara? Aquela remada ali, até na hora, assim, antes de qualquer coisa, eu falei, cara, essa é a pedalbera, essa é a remada da disputa do título mundial. Aquela prioridade que ele foi buscar com o Griffin lá, sei lá, 2, 3 metros à frente dele, ele virou por dentro ali, porque em point break, assim, numa esquerda definida, se os dois chegarem juntos, mas tiver um por dentro, esse que tá por dentro leva vantagem para pegar a prioridade. Cara, aquele tiro que ele deu ali, o Griffin ainda lutou um tempo, quando ele olhou assim... o Griffin já estava na 4ª bateria, né? É isso aí, então o Griffin, essa é a coisa também que o Iago deve ter pensado, cara, eu tô... Irmão, fresquinho aqui, com energia, é meu título mundial, eu vou ganhar essa prioridade aqui, vou fazer tudo certo, né? É por isso que eu tô chamando de maturidade atlética profissional, porque ele mostrou tudo que ele precisava mostrar para ser campeão mundial e ganhar aquela bateria, que era a vantagem que ele tinha. Se eu ganhar a primeira, vou ser campeão, então eu vou dar meu tudo aqui agora e vou conquistar isso aqui, não vou dar mole não. E parece assim, na primeira bateria lá da mole com a Caroline, você vê que as coisas deram errado, mas assim, depois disso, né, tanto a primeira bateria do Iago com o Colapinto, com o Griffin, quanto as 2 baterias seguintes, né, da melhor de 3, da Molly Picklin com a Caroline, cara, tudo conspirou a favor dos campeões, né, cara? Você vê que a Caroline dava uma manobra muito forte assim, e de repente a onda morria, ou fechava, ou ela botava para dentro e não saía, o Griffin botou para dentro e não saiu, enfim, as coisas deram certo, né? E graças a Deus a gente está aqui hoje vendo os melhores do ranking do ano todo campeões, ainda bem. Maneiro. Então é isso, papo muito bom. Novamente, para fechar a temporada do CT, com a melhor notícia que a gente poderia ter, Iago Dora, campeão mundial. Parabéns, Iago Dora. A galera já falou aqui um monte de você, mas tem espaço para falar muito mais. Mas a gente já está aqui com mais de 1 hora de programa, então hora de dar tchau, já diria o Teletubbies. Partiu, galera. Valeu, Xalita. Valeu, Robalinho. Agradecer também o Everton, que acabou tendo que sair um pouco antes do final para dar o treino lá com a galera dele. E é isso, galera. Obrigado por estarem com a gente até agora e até breve com muito mais aqui no Surf TV. Um abraço.